Vamos falar um pouco sobre reencarnação. Vou tentar trazer aqui um ponto de vista que pode ser interessante para vocês, então escuta aí. A gente vem aqui para pagar alguma coisa que a gente fez nas vidas passadas. Esse é o nosso conceito de reencarnação, a famosa expiação. Mas esse conceito de expiação existe pelo um sentimento e uma necessidade de justiça que nós seres humanos temos automaticamente. E uma necessidade também de procurar explicação para algo que não necessariamente precisa ter. E a gente se esquece do fator que é algo predominante no mundo físico como o nosso, que seria a casualidade. E quando você compreende a casualidade, você entende e compreende também a reencarnação não como um processo punitivo, mas sim como um processo agregador. Ou seja, eu reencarno aqui, eu volto a este plano para agregar a todos, para agregar as pessoas, para trazer alguma informação, alguma coisa útil. Eu vou aprender ou desenvolver alguma coisa útil para a minha sociedade em qualquer um dos campos, ciência, às vezes no campo ali da psicologia, enfim, né? Eu vou trazer alguma coisa que vai contribuir para a humanidade, para a sociedade como um todo, tanto numa escala macro quanto numa escala micro. Então a reencarnação existe para fazer o negócio andar, para fazer a espécie andar, entende? Não para ser algo de caráter punitivo. E aí o pessoal pergunta, tá, Diego, então me explica por que uma pessoa nasce com uma doença. Por que uma pessoa nasce ali, um vegetal, vegetativo e tal? Por que ela nasce com uma doença? Por que não é justo uma pessoa nascer doente? Não é justo uma pessoa vir a esse planeta só para sofrer? Por que as pessoas vêm então? Pessoal, a gente poderia ficar horas debatendo sobre isso, mas olha a natureza, por exemplo. Na natureza existem animais que nascem com deficiência. E esses animais não duram muito, faz parte da natureza. Isso vai acontecer eventualmente. E eu sei que quando a gente leva aqui pro lado do ser humano é diferente a questão. Eu sei que envolvem outras questões e a galera fica comovida. Ah, mas não é justo, Diego, que isso aconteça, pelo amor de Deus. E com nós não seria diferente. Para você entender isso, você tem que entender o que seria um espírito altruísta. O altruísmo, para quem não sabe o que é altruísmo, basicamente é o seguinte: é você se sacrificar por um coletivo. Tá? Seria mais ou menos isso. Um bombeiro, um policial, por exemplo, seriam pessoas altruístas, porque a partir do momento que eles aceitam aquela profissão, eles também estão aceitando o risco. E um espírito que evoluiu, que saiu do umbral, foi para uma colônia espiritual, teve a sua reintegração e desenvolve melhor a sua ascensão espiritual, ele também automaticamente será um espírito altruísta. Então, a partir do momento que ele aceita reencarnar ou encarnar aqui no nosso planeta, ele está aceitando todas as condições que implicam em encarnar aqui ou reencarnar aqui. Tiro, bomba, facada, ficar em cima de uma cama em estado vegetativo, ou seja, tudo que compõe ali a obra, o espírito automaticamente ele está aceitando, porque acima do risco ele sabe que ele tem uma missão. E às vezes essa missão é ajudar na missão do outro, porque no fim das contas o que importa é o coletivo e não o individual. E quando a gente fala em reencarnação, a gente também não deve esquecer o fator casualidade. Eventos ruins e cotidianos acontecem para todo mundo, e não é porque aconteceu para mim, foi porque na vida passada, não. Acontece com todo mundo, gente. Ah, Diego, mas não é justo. Não é justo que isso aconteça comigo. E aí eu pergunto pra vocês, quem disse que precisa ser justo? Parte 2 do nosso assunto sobre reencarnação. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai aqui no meu perfil e assista pra você entender do que eu tô falando. Quando a gente fala encarnação e reencarnação, é entendido que... Lembrando que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com conceitos espíritas ou coisa do tipo, tá? Nós temos duas linhas de ataque, vamos por assim dizer. A linha da encarnação e a linha da reencarnação. Quando encarnamos, viemos aqui pela primeira vez no nosso mundo físico. E geralmente encarnamos aqui pela questão da compatibilidade vibratória. O nosso espírito ele sai de uma zona do astral inferior, vai até uma zona superior e nós encarnamos aqui. Esse é um caminho, mas também existe o caminho de muitos de nós virmos direto de zonas inferiores ou de planetas que passaram por algum tipo de transação e o nosso espírito acaba caindo aqui, nesse planeta. Como na separação do joio do trigo, né? Muitas vezes nós acabamos sendo ali o trigo, ou o joio, dependendo do ponto de vista. Mas o que a gente tem que entender é que a encarnação muitas vezes não é um processo democrático. Não democrático da forma como a gente espera, mas democrático no sentido de compatibilidade vibracional. Nós somos alocados e enviados para locais onde a nossa vibração ela está pré-alinhada. Seria isso. E nesse local a gente voltaria algumas vezes dentro daquela esfera para a qual a gente foi mandado para aprender, para evoluir e tal, e reencarnar ou encarnar, né, em locais ali mais evoluídos, tá? Isso aí é o conceito básico. Depois nós temos a reencarnação. A reencarnação, sim, seria um processo mais democrático, onde eu vou para uma esfera, aprendo o que eu tenho que aprender, morro. Vou para uma colônia espiritual, vou para algum local ali que onde eu tenho um auxílio e tal. E nesse local eu entendo a minha missão, entendo como eu posso ajudar aquelas pessoas para aquela sociedade para a qual eu fui enviada, e aí eu escolho reencarnar. Pessoal, é muito simples de entender, é facílimo de entender. Basicamente o espírito que deseja reencarnar aqui, ele reencarna porque ele quer ajudar aquelas pessoas, aquela sociedade, ele vai vir para contribuir de alguma forma, mesmo que seja minimamente. Imagina uma banda.
tocando, tá? Imagina uma banda. Tem vários instrumentos nessa banda, nessa orquestra. Aí tem o cara da bateria que se destaca mais e tem o cara que tá tocando um triângulozinho pequenininho. Todos são importantes na função da música, da banda. Todo mundo tem que tocar junto, então todo mundo é importante ali. Claro que o cara da bateria vai se destacar mais do que o outro. Por que eu tô falando tudo isso? Nós viemos a esse mundo para ajudarmos uns aos outros, para evoluirmos em sociedade e desenvolver a nossa capacidade. É maior do que nós. Tipo, não é uma coisa que se estende só à nossa individualidade, mas sim a uma coletividade maior. Só que o espírito que decide reencarnar aqui, ele decide independente dos riscos, independente dele vir nascer pobre ou ele nascer rico. Não importa. O como ele vai vir, não importa. O que importa é a missão. E costurando tudo isso, nós temos também o livre-arbítrio, onde eu posso ou não executar aquilo que eu vim fazer. E ainda nessa conta a gente tem que botar o fator casualidade. Ou seja, quem encarna aqui ou quem reencarna aqui tem que entender que a gente vive num mundo de riscos, de morte, de brigas, de intrigas, de doenças, de tristezas, de possibilidades falhas. E quando a gente entende isso, a gente para também de associar o que a gente tá passando nessa vida com coisas que a gente fez na vida passada. Não tem a ver, quem a gente foi na vida passada foi resetado. Isso aqui é uma nova chance. Porém, a gente corre o risco de nascer pobre, de nascer vegetativo, a gente corre o risco de tomar um tiro, a gente corre o risco de acontecer coisas ruins, assim como a gente corre o risco, né, vamos por assim dizer, de acontecer coisas boas na nossa vida.